Graças, favor não merecido. Graças a Deus que estamos aqui essa noite, que estamos aqui na casa de Deus. Casa de Deus, casa de milagre, casa de renovação, casa de além do inimaginável, casa onde nós nos encontramos com nós mesmos, casa da paz. Puxa, como é bom a casa de Deus, como é bom. Você entende? Eu costumo fazer essa pergunta para checar. Você entende que porque você está aqui na casa de Deus, com certeza alguma coisa, algo sobrenatural também vai acontecer na sua casa? Isso aqui não é uma reunião social. Isso aqui é uma reunião em torno do trono de Deus, do trono de Deus, do trono de Deus. Amém. Essa noite nós estamos encerrando a campanha Uma Vida Mais Que Abençoada, uma vida mais que abençoada, e a palavra de hoje de manhã da bispa foi muito boa. Quem chegou a ver ainda não, né? Eu te convido, não, convido não é bom, não é a palavra certa, eu te convoco a você assistir essa palavra. Foi uma palavra tão rica, tão abundante, com tanta revelação, com tantos princípios. Olha, você alguma coisa em torno de 30 minutos, você vai crescer tanto, você vai aprender tanto, Deus vai falar muito com você. Amém? Então, eu recomendo, eu convoco, eu te passo essa instrução, eu te indico esse remédio. Assista a palavra da bispa, essa parte da manhã foi em cima desse tema, da bênção de Deus, de uma vida mais abençoada. E eu gostaria de continuar também nessa mesma linha, só que uma outra vertente, uma outra ótica. Vamos orar, porque nós não viemos aqui para ver homem. Você veio aqui para ver o que uma pessoa fala, o que um cara lá está falando? Não, nós viemos aqui para receber de Deus. Eu quero que Deus fale ao meu coração. Você não vem assim também? Eu não quero ouvir homem, palavra de homem. Eu quero ouvir Deus, eu quero ser ministrado por Deus, eu quero ser curado pelo Espírito Santo, eu quero ser fortalecido, ser instruído pelo Espírito Santo de Deus. Deus é fiel, todo aquele que bate, procura, encontra, Deus vai te encontrar isso. Você não vai sair por aquela porta da mesma maneira que você entrou. Algo, em algum lugar, em algum ponto, vai te visitar poderosamente. Espírito Santo de Deus, nós agora estamos na Tua presença, nós pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos conforte, que o Senhor nos levante, que o Senhor traga luz, traz revelação, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, construa em nós a Tua vontade e a Tua direção. Nós somos Teus, eis-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus por isso, graças a Deus por isso. Então essa campanha se trata de uma vida mais do que abençoada. Nós todos somos abençoados, nós somos abençoados por Deus. Você sabia que você é, por natureza, um abençoado, uma abençoada por Deus? Está lá no livro de Gênesis, logo no início, bem no primeiro capítulo. E Deus os abençoou. Deus te abençoou. Lá no Novo Testamento diz que Deus já liberou sobre você toda a sorte de bênção nos mundos espirituais. Você é um abençoado. A mão de Deus está sobre você. Reconheça, não reconheça, queira, não queira, entenda, não entenda, use, não use. Você é um abençoado de Deus. É um abençoado de Deus. Mas nós estamos tratando aqui em ser uma vida mais do que abençoado por Deus. O que pode ser uma vida mais do que abençoado? O que pode ser uma vida mais que abençoado? Vocês concordam que pode ser uma vida que transborda a bênção? Uma vida que contamina a bênção de Deus, que influencia a bênção de Deus, que distribui bênçãos de Deus, uma vida que é instrumento da bênção de Deus, da cura de Deus, do Evangelho Salvador de Deus. Isso é uma vida mais do que abençoada.
É quando você é instrumento de Deus no dar, quando você dá, quando você doa de Deus. Uma das características de Deus, sabe qual é? Que ele é um doador. Deus dá. Deus dá, é uma grande marca da personalidade, do jeito de Deus. Ele é um ser que dá, não é? Eu poderia citar aqui várias passagens na Bíblia que está lá que Deus dá, que Deus ama, que Deus faz, mas eu acho que a passagem mais forte que a gente pode trazer para exemplificar, para marcar, para selar que Deus dá, é aquela passagem de João 3,16 que todos nós conhecemos. E Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Deus deu algo de pouco valor? Não, continua o versículo, que Ele deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é um Deus de dar. Cristo, então, em todo o Evangelho, a gente vê isso, que Ele é uma pessoa de dar. Ele dá. Nos seus 3 anos de ministério, Ele se deu profunda e intensamente o tempo todo o tempo. Ele fala lá isso eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Lá em outra passagem, eu acho que está no livro de João, capítulo 15, se eu não me engano, ninguém tem mais amor do que esse, do que dar a sua vida por aqueles que ele ama, pelos seus amigos, pelos seus irmãos. Dar. Cristo é marcado por dar. A criação tem a marca de dar. Se você for ver atentamente, você vê que a criação de Deus aqui na Terra tem muitos pontos que você vê claramente que a criação é uma criação marcada pelo dar, pelo abençoar, pelo transbordar. Quer ver um exemplo? É um pouquinho mais complexo. Isso eu vi, fiquei tão encantado. Tem uma série na Netflix chamada Cosmos, né? Que trata, eu gosto muito de ciência, essas coisas todas. E lá diz isso, num daqueles capítulos fala isso. É um pouquinho complicado, mas eu vou explicar para você. A luz que nós estamos vendo, a luz branca, ela na verdade ela é composta por várias cores ao mesmo tempo, né? Tem o vermelho, tem o azul, tem o marrom, tem o verde, só que ela está tão juntinha que a gente não consegue ver claramente, só vê a cor clara. Quando a luz passa por uma gota d'água, né, que ela separa mais um pouco, aí você vê o arco-íris, né? Você vê o azul, o verde, que todo mundo já viu um arco-íris, né? O que é? A luz passa por uma água, aí separa um pouquinho, você consegue ver as várias cores que compõem a luz, não é? Por exemplo, essa poltrona aí, qual é a cor dessa poltrona? Azul. Sabe por que ela é azul? Porque ela absorve todas as cores, menos o azul. O azul ela não absorve, ela reflete. Aí você enxerga a cor que ela está refletindo. O preto absorve todas as cores, mas a cor preta ele não absorve, ele reflete a cor preta. Então você enxerga, o seu cérebro lê a cor preta, a cor que ele não absorve. Entenderam isso? Muito bem. O verde. O planeta Terra é coberto de vegetação. Só não tem vegetação o quê? Nos polos, não tem vegetação no deserto, nos altos cumes da montanha. Fora isso, o planeta Terra é coberto de verde, né? O oxigênio que nós temos hoje é por causa do verde, que expele oxigênio. Pois bem, dessas cores, a melhor cor que a planta podia absorver no seu processo de vida, no seu processo de fotossíntese, era o verde. Mas exatamente a melhor cor que seria boa para ela, também é boa para os outros seres vivos. Então ela, em vez de absorver a cor, aquela luz que seria melhor para ela, ela não absorve, ela dá para os outros. A cor verde, ela dá para a natureza, ela dá para os outros seres viventes. A criação é marcado também pelo dar. A criação de Deus é marcada pelo dar.
Já está entendendo onde é que a gente vai chegar, né? Já está entendendo onde é que a gente vai chegar. Uma vida cristã autêntica, concorda comigo, que também é marcado por um dar. Nossos diáconos, puxa, como dão? Como se dão? Como a gente se dá para a obra de Deus? Os professores do PVI, aqueles que abrem a casa para uma célula, aqueles que dão uma célula. Puxa, como a gente trabalha aqui, aqueles que dão nos eventos que tem, não é? Aqueles que estão mais à frente, aqueles que estão mais atrás, aqueles que ajudam. Onde nós tivemos aqui, poxa, a Sandra e o Fabrício, como se deram a equipe deles aqui para o evento nosso aqui fazendo comida, e para tantos outros também aqui. Puxa, o pessoal do estacionamento, tantos se dão. Uma vida cristã autêntica é marcado pelo dar. Concorda, sim ou não? Então você está vendo que uma vida mais do que abençoada, verdadeiramente, tem que ser marcado, precisa ser marcado por esse dar de Deus, sim ou não? Agora vamos descer mais um pouquinho, vamos esclarecer um pouco mais, trazer um pouquinho mais de luz, um pouquinho mais de definição. Dar, doar, fazer o bem, sem esperar uma reciprocidade, sem esperar uma recompensa, sem esperar uma retribuição, isso se chama generosidade. Quando você faz algo, um bem, vamos chamar assim, fica mais fácil falar e mais fácil entender. Quando você faz o bem, sem esperar algo em troca, a gente chama de generosidade. Entenderam isso? Acompanha comigo, dá uma pausa, acompanha comigo, que deixa eu construir um ponto com você. Hoje, a pregação está bem conceitual, né? Olha só, Salmo 24, versículo 1. Eu diria que conceitual não, está cheio de princípios de vida. Se você entender isso, isso muda. Isso é um gatilho que muda muita coisa. E reverbera, e contamina, pega fogo, alastra-se. Olha só. Salmo 24, 1. Do Senhor é a terra, e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Ele fechou tudo. Toda a criação vem de Deus. Todos nós aqui somos frutos da criação de Deus. Somos criaturas de Deus. Estou falando algo novo? Os cientistas concordam com a gente. Né? Os cientistas, eles entendem que lá no início da história do universo houve uma grande explosão, uma energia muito grande, o que eles chamam de Big Bang, e toda essa energia com o passar do tempo virou matéria, virou átomo, e nós todos somos constituídos por átomos. Tudo que a gente vê tem átomos, tudo é matéria. O homem é matéria, não é? Gênesis 3 fala que do pó viemos e ao pó retornaremos, né? Eclesiastes 12 até fala até um pouco mais detalhado. Ele fala que o pó, a terra retornará e o espírito ao Senhor que o criou retornará também. Ou seja, nós somos frutos da criação da terra, da criação de Deus. Tudo é criação de Deus. Agora, se tudo é criação de Deus, se tudo que nós somos é de Deus, se o planeta Terra todo é de Deus, tudo é de Deus, então, no fundo, nós estamos vivendo algo que Deus nos deu. Quando nós damos a Deus, nós estamos o quê? Devolvendo o que é dele. É ou não é? Concordam ou não concordam? Eu dei essa volta toda para entender que é de Deus. Por Ele, para Ele, são todas as coisas. Como é que é? Romanos 11, 36 ou 16. Bota aí Romanos 36. Obrigado. Olha só, para você não se iludir, que você está em você mesmo. Olha lá. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém, 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 amém. Então, no fundo, todas as coisas são de Deus. Então, no fundo, você é, a bem da verdade, na essência, no âmago da coisa, você é nada mais, nada menos do que um administrador dos bens de Deus. Ou
como usa uma palavra até um pouco mais antiga, uma palavra até bíblica. Você é um mordomo de Deus. Sabe o que é um mordomo? Não se usa mais essa palavra é um pouco mais, meio como chama assim, meio demodê, né? A palavra mais ultrapassada. Mas você sabe o que é um mordomo? Mordomo, segundo o dicionário, é um administrador de uma casa ou de uma propriedade. Então nós somos, no fundo, administradores dos bens da propriedade de Deus aqui na terra. Pergunto, se o proprietário lá, a qual você é o gerente, o administrador, ele gosta da casa, vamos dizer uma casa, vamos chamar de uma casa que é mais fácil, uma casa toda limpa e organizada, e você não mantém essa casa limpa e organizada, você está agradando ao dono, ao proprietário, sim ou não? E se você mantém a casa limpa e organizada, você está agradando ele ou não? Sim. Ele vai ser benevolente com você, sim ou não? Sim. Ele vai retribuir, ele vai te engrandecer, ele vai te promover, sim ou não? Sim. Da mesma maneira, o Criador, o proprietário, vocês entenderam, vocês concordaram, a essência dele é de dar. Ao você dar, você se alinha com o próprio Deus, com a personalidade de Deus, com o propósito de Deus, com os desejos de Deus, com os sonhos de Deus. Quando você se alinha, você se conecta com o melhor de Deus, Nós fomos chamados para abençoar. Nós fomos chamados para termos uma vida mais do que abençoada, ou seja, nós fomos chamados para transbordar a bênção que Deus tem ministrado para a nossa vida. Quer ver um exemplo? Que eu tenho falado aqui algumas vezes? Nós está em situação difícil, complicada, nós oramos, a igreja intercede, a célula ora, você vem por campanha, ora, você recebe um milagre. E a bênção da resposta de oração é sua, é da sua família, vocês usufruíram a essência do milagre. Agora, o testemunho do milagre não é seu, é da igreja, é de Deus. Você não pode reter essa bênção. Você tem que, mais do que abençoar, você tem que testemunhar. Se vocês já foram fortalecidos por um testemunho, sim ou não? Puxa, que isso. Muito. Demais da conta, como fala. Muito. Então você entende que um testemunho de um milagre não é seu, é do povo de Deus? Então você está entendendo? Olha, eu podia falar aqui vários exemplos, várias áreas da vida, do cotidiano com Deus, que você ia ver que realmente o princípio básico é passar adiante, é retribuir, é contribuir, é dar, é se dar. Onde você olha, na vida cristã, o dar tem uma marca muito forte. Atenção. Agora eu vou falar três alertas, 3 armadilhas, três avisos sobre o dar, sobre essa marca, essa característica do cristão, né? A exemplo de Cristo, a exemplo de Deus, a exemplo da proposta, a exemplo do Evangelho. Quando você assume essa atitude generosa, esse jeito de ser, você desenvolve isso na sua vida, de generosidade, você está indo contra a cultura do mundo, os valores da sociedade e o pensamento do homem. Quando você assume um papel de generosidade, de acordo com a palavra de Deus, por amor a Deus, em nome de Deus, você está indo contra a cultura do mundo, os valores da sociedade e o pensamento do homem. Como é que é aquele provérbio? Quando falta água, o meu pirão primeiro. Eu não me lembro esse negócio. Não tem ditado.
Farinha, farinha pouca, o meu pirão primeiro. É isso mesmo, meu pirão primeiro. É isso mesmo, farinha pouca, meu pirão primeiro. É isso mesmo. Tinha os mais antigos, você lembra aquela lei de Gerson? Você lembra? Dos anos 80, talvez, né? Lei de Gerson. Puxa, a gente podia falar aqui tantos ditados populares, tantas essências. O que é que tudo isso é? Isso tudo é a essência do homem. Qual é a essência do homem? Ganância, egoísmo, inveja. Ganância, egoísmo, inveja. Essa é a máquina que move o mundo desde que o mundo é mundo caído. As guerras ao tempo todo. Onde você vê guerra, você vê a essência, inveja, ganância, egoísmo, morte, luta pelo poder, destruição. Ganância, egoísmo, inveja. Isso tudo vai contra, frontalmente, bater de frente. Pá! A mensagem do Evangelho de generosidade. Aí entra uma escolha. E aí entra uma diretriz bíblica para a sua vida. Tá lá, você conhece já sabe até de cabeça o que eu vou falar aqui agora. Estou só falando por protocolo. Romanos 12, 2. Romanos, pode botar aqui, por favor. Não se amolde ao padrão desse mundo. Não se amoldem aos valores desse mundo. Não se amoldem aos pensamentos do homem, de ganância, egoísmo, inveja. Mas transforme-se pela renovação, muda a sua maneira de pensar. Não é assim, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Você sabe, e eu quero te avisar, se você tomar essa atitude de generosidade em nome de Deus, por causa de Deus, seguindo os princípios de Deus, você vai ser taxado de bobo, que mais? Otário, bombalhão, lavagem cerebral e o que mais? Puxa, haverá resistência sim, haverá pouco caso sim, haverá marginalidade sim, por parte de um mundo que pensa totalmente diferente de você. Você está preparado para isso? Para enfrentar, para não ser aceito? Segundo ponto sobre generosidade, segunda armadilha que eu vou falar para você. Segunda dificuldade, segundo problema que você enfrenta nesse caminhar de um projeto abençoado por Deus, de generosidade, de ser uma pessoa mais que abençoada. Mantenha o foco em Cristo. O seu foco tem que ser Cristo. Se você não se lembrar nada do que eu falei, se lembre disso. O seu foco, generosidade, o seu foco é Cristo. Repete comigo. Generosidade? Ponto de interrogação. Vamos fazer de novo, vai. Generosidade? O foco é Cristo. De novo para gravar. Generosidade? O foco é Cristo. Por que eu falo isso? Olha, isso aí é mortal. Porque nem sempre nós vamos ter retribuição dos homens, daqueles que de uma igreja, da liderança da igreja, das nossas pessoas que andam conosco na igreja, nem sempre nós vamos ter puxa, muito bom, muito obrigado, valeu. Estou falando algo novo? Algumas vezes, sim, claro, algumas vezes temos. Mas muitas vezes, nem sempre vai ser assim. Você não vai ter reconhecimento. E aí? Ou por outra, você talvez não tenha o reconhecimento que você esperava, à altura da sua expectativa. E aí? Não! Você acha que para por aí? Nada! Muitas vezes você faz o bem em nome de Deus, por causa de Deus, por Deus, para Deus. E você não é só não reconhecido, não é só não ser reconhecido, não ser recompensado, não ser à altura do que você fez. Você é atacado.
Você é criticado. E aí? Paulo fez isso. Pô, olha só. Eu não sei se foi com Efésios ou foi com Coríntios, Colossenses. Foi um desses aí. O cara ralou anos para criar uma igreja. Foi lá, do nada, abriu uma igreja. No meio de uma comunidade, no meio de um povo totalmente idólatra. Ele fez a igreja, abriu a igreja, cresceu a igreja, botou uma liderança na igreja. Depois de alguns anos, ele manda uma carta para a igreja, que vai contra o que a igreja pensava. Falam para ele: não reconhecemos a sua autoridade. Você não é nem apóstolo. Os apóstolos, você não é nem dos 12. Mas tá de brincadeira. Nesse caso, ele se opôs duramente contra eles, não por vaidade, mas porque ele entendeu que se eles não adotassem aquilo que ele estava falando como remédio para aquela crise, todo o trabalho dele cairia por água abaixo. Mas o que eu quero apresentar para vocês aqui é muito duro. A palavra que eu estou dando aqui é de alto nível, é uma palavra muito profunda. Muito bem, você não é reconhecido. Muito bem, você são mal agradecidos, te criticam porque você faz o bem. E aí? E aí? Se você não está trabalhando, não está sendo generoso, focado no seu amor por Deus, você fica, atenção que eu vou te falar agora, mais de 25 anos de caminhada com Deus, aqui diante da igreja, vendo, acontecendo, e eu sei que muitos que estão aqui há mais tempo do que eu, sabe, já viveram, já conhecem tanta gente. Tomba! Sabe aquele gigante, aquela árvore? Tomba. É uma ferida mortal. Que o Espírito Santo possa fortalecer você, que o Espírito Santo possa focar você. Claro, entendo que nós precisamos ter reconhecimento, sim, trabalhar o tempo todo sem ter reconhecimento. Então você precisa ir para a sua liderança. Puxa, o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou isso? Mas o seu foco precisa ser o seu amor por Deus. O seu foco precisa ser o seu amor por Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, recebe essa palavra. O seu foco precisa ser o seu amor por Deus. Se não afunda, como Pedro afundou. O foco dele deixou de ser Jesus, afunda como a gravidade. A gravidade te puxa e ninguém te segura. A terceira. Seja claro com você mesmo. Porque muitas vezes nós podemos nos enganar por bem ou por mal, sabendo ou não sabendo, que nós estamos fazendo bem para Deus, mas no fundo, nós estamos fazendo Deus por causa do nosso status quo, por causa do nosso ego, para aparecer, para nos exaltar, para receber elogio, para receber mais poder, puxa, por tantos tais aqui, tanta coisa. Saiba ler o seu coração. No fundo, eu estou fazendo isso nesse momento por causa exclusivamente, totalmente de Deus, ou há ego, ou há carne nesse ato de generosidade? Esse ato de generosidade é totalmente puro ou está contaminado com carne? Tá bom, que seja carne, assuma, realmente, estou fazendo isso para ego, para me autoafirmar, não estou dizendo que seja obrigatoriamente, 100% das vezes, ruim, mal, perverso. Mas você tem que trazer na essência que, olha, isso não é para Deus, isso é para mim. Porque isso é mortal também. Isso faz muito mal também. Você pensa que está trabalhando para Deus, mas no fundo, você está trabalhando para você mesmo. Entendeu o que eu estou falando? Estou sendo muito duro? Pra caramba. Estou falando de que a Cláudia não está aqui. Brincadeira. Agora deixa eu fazer... Para terminar, que é essa parte dura. Todo mundo gosta de fazer o bem. Fazer o bem faz bem.
Quem não gosta de fazer o bem? Quem na face da terra não gosta de fazer o bem? A diferença começa a ocorrer quando esse fazer o bem envolve sacrifício. Aí, epa, dado que sobra é uma coisa. Agora, dada a falta, aí começa a ficar difícil. Aí começa a mudar. Mas nós, por amor a Cristo, nós que temos como projeto servir a Deus, expandir o reino de Deus, nós vamos nesse além. Nós vamos nesse além. Pode botar aí, por favor, Hebreus 13, 3. Eu quero falar aqui para aqueles dias que você está, não é esmagado, não, como é que a cana, depois que passa lá pelo moedor, como é que ela fica? Hã? Triturado, moído, espremido, contorcido. Você está, e mesmo assim, pessoas vêm a você te pedindo ajuda, você está um bagaço. Mas mesmo assim, pessoas vêm a você está com pessoas, né? Eu já vi aqui tanta gente que está com gente no hospital, mas mesmo assim ainda é instrumento para abençoar outras pessoas, para trazer uma palavra de Deus, para orar outras pessoas. Então, você está um fiapo, mas mesmo assim, num movimento de sacrifício, você se dá para as outras pessoas. Olha o que Deus fala acerca disso. Lembre-se que estão na prisão, como se aprisionados, como eles estão sendo maltratados, como se vocês estivessem sendo maltratados. Não, acho que não é esse aí, não. Não é esse, não. 16. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros que vocês têm, pois de tais... Então quer dizer que aqui ele está se referindo às pessoas que estão fazendo bem, as pessoas estão repartindo com o outro uma cota de sacrifício. É cota de sacrifício que eles estão dando, é cota de sacrifício que eles estão partilhando. Deus se agrada. Se Deus se agrada, Deus está vendo. Ele vai retribuir. Você está alegrando o coração de Deus. Deus é fiel. Eu estou agora dando uma mensagem para aqueles que estão servindo a Deus no bagaço. Para aqueles que estão servindo a Deus além do limite. Por esse tempo, estão passando situações complicadas, complicadíssimas, e mesmo assim não se negam a ser instrumento de Deus na vida dos outros. A palavra de Deus é que Deus se agrada de você. Deus está vendo, não vai passar em branco. Pois da mesma maneira que você é generoso, Deus é muito mais do que você. Deus sempre é muito, infinitamente mais tudo do que você, inclusive o seu ato de generosidade. Eu quero te dar essa palavra de ânimo, eu quero te dar essa palavra de Deus, essa palavra de fortalecimento, essa palavra de não desiste, não pare, avance. Deus se agrada, Deus está vendo o seu sacrifício. Como você, ao redor do mundo, muitos estão se sacrificando muito mais ainda, pagando um alto preço, muito mais caro do que isso, com a própria vida, inclusive. Não pare por aí. Seja instrumento de Deus. Nós estamos sendo chamados para sermos uma vida mais do que abençoada. E como é que é uma vida mais do que abençoada? É uma vida que dá. É uma vida de generosidade. Para terminar, eu vou contar aquela história que todos vocês já sabem, mas eu quero ressaltar para poder selar bem o entendimento. A história de... Podia falar da história de Ruth. Ruth, vocês sabem, Noemi era uma israelita, casou com um homem aqui em Israel, esqueci, Elimeleque, se não me engano. Mas deu uma fome muito grande, então ele foi para um país vizinho, do lado de Israel, que se chamava Moábia, um país vizinho. E lá foi ela, Noemi, Elimeleque e 2 filhos pequenos, né? Os meninos cresceram lá, viraram homens, casaram lá, e lá para as tantas, o marido de Noemi morre. E um tempo depois, os 2 filhos dela morrem, não é? E sem filhos, sem nada lá. Uma crise toda, o que ela vai fazer? Vou voltar para Israel. Chega para as 2 viúvas, né, as noras dela, né? Fala, olha, fiquem aqui, vocês estão moabitas, fiquem aqui que eu vou voltar para a minha terra. Orfa,
que é uma delas, fala, tá bom, vou ficar. A outra, Ruth, fala, não, eu vou com você, não vou te deixar nessa situação. Que é isso? Olha como você está, a sua idade, tudo isso pelo que você passou. Não, eu vou com você para a sua terra. Fica. Aí tem um discurso dela lindo, que eu convido vocês a assistirem Ruth. Não, para onde você for, irei eu. Onde você descansar, descansarei eu. O seu Deus será o meu Deus. Aí tem um discurso lindo dela. E ela vem com Ruth. Ela chega aqui em Israel, depois deve ter passado o que, imagina, uns 20 anos, 30 anos. Ah, essa aí não é Noemi? Ô, Noemi, sabe o que ela fala? Ruth, capítulo 1. Ela fala o seguinte, não me chamem de Ruth, me chamem de Mara, porque Deus me trouxe grande desgosto. Me trouxe, ele fala, amargura. Deus me trouxe grande amargura. Ruth, capítulo 1. Muito bem. Ruth, ela já é uma senhora, não tinha como sair atrás de comida. Eu acho que ele estava habitando num lugar quase que meio sem terra, sabe? Uma cabaninha, um lugar assim. Ruth, então, sai para comer, sai para pegar comida, né? E Deus é tão justo, tão gracioso, que tem uma lei em Israel que fala o seguinte, na época da colheita, o milho, vamos pegar o milho, tá? Na época da colheita, você pode pegar o milho que está na planta. O milho que por acaso esteja no chão, você não pode pegar. Aquele milho lá pertence aos pobres, ao órfão, à viúva e ao estrangeiro que está passando pela sua terra. Olha como Deus cuida. Olha como Deus é um Deus de graça, de graciosidade, não pode. Claro, muitos pegavam, acabou de cair, nem caiu direito. Pegava e botava dentro do cesto. Mas esse homem, Boaz, ele não. Ele era um homem justo, era um homem íntegro, era um homem generoso. E quando ele está lá, porque os ceifeiros vêm na frente, né? Pegando o que estão. E atrás vem os pobres, as viúvas, os órfãos. E Ruth estava lá atrás, pegando o que está no chão, Boaz estava aqui vendo a colheita lá, e ele pergunta para os seus... Quem é aquela moça, aquela mulher, já era uma mulher já. Quem é aquela mulher que está ali colhendo essas coisas? Ah, ela é Ruth. Ah, Ruth, que todo mundo já sabia da história. Ah, ela que é a tal da Ruth, que fez aquele bem, que foi justo para com, ajudador para com a Noemi, é ela mesmo. Então ele chega para ele era um homem bom, ele era um homem generoso. Ele chega para ela e fala, minha filha, ou mulher, não sei qual que é, ele fala, como chama ela, olha, não precisa ir para outra fazenda pegar comida não, vem aqui, pode colher aqui, a minha colheita está muito grande, vai sobrar muito para você. E olha, eu já falei para os meus homens aqui que eles não te incomodem, se você que tiver sede, você pode pegar água lá no meu poço, esteja à vontade, nós estamos aqui para te servir, para te ajudar, tá bom? Tá bom. Quando ela vai no final do dia, imagina o tanto de comida que ela chega em casa e apresenta lá para a Noemi. A Noemi vê aquela comida toda no chão e fala, gente, o que é isso? Ela vai e conta a história e fala, mas quem é esse homem que fez isso por você? Ruth, capítulo 2. Ela fala, foi Boaz. Noemi fala, glorificado seja o nome do nosso Deus pela sua fidelidade, pela sua bondade na vida desse homem, na nossa vida. A bondade de Boaz curou a ferida de Noemi. A bondade de Deus, a generosidade, através da sua vida, cura as feridas, restaura vidas, reposiciona destinos. Você está entendendo por que a essência de Deus é doar? Por que você está sendo desafiado a ser uma pessoa generosa, mais do que generosa, mais generosa ainda? Que quanto mais generoso você for, quanto mais generosa você for, mais instrumento de Deus você vai ser. Ouve agora. Quanto mais generoso você for, quanto mais generosa você for, mais você vai ser parceiro de Deus. Instrumento de milagre e cura de Deus. Amém, Senhor, amém. Não vou falar aqui a história de Esther, que o tio dela falou, Deus te colocou aqui exatamente por um motivo. Você não era nada, você era uma menina órfã, pobre, Deus te fez agora como rainha, e Esther, era o rei da Esther, era o rei, não ia falar, mas já estou quase terminando a história, né? Era o rei da Pérsia, era uma menina pobre, hebreia, sem pai, sem mãe, criada pelo tio. De repente ela chega ao cargo de rainha do homem mais poderoso do mundo, que era o rei persa, dominava o mundo.
não é? E tentam fazer uma trama contra o povo de Israel, e Deus a levanta para colocar o rei naquela situação toda, e ele fala, Mordecai, fala isso, Deus te colocou, Deus te abençoou, não foi para você reter a bênção, não, para você ser valente, corajosa, para você passar a bênção adiante, para você ser instrumento, parceiro de Deus. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo pegue essa palavra, pegue imagina um cabo de alta tensão, eu encostar em vocês aqui, ó, para quebrar toda a resistência, quebrar toda a inércia, quebrar toda a cultura do mundo, todos os valores da sociedade, todo o pensamento do homem de reter, de que vai faltar, de que Deus vai te deixar passar necessidade, que você está sofrendo muito, que você está no limite, que você vai desmoronar, que você não tem mais nada para dar, que você não pode ser parceiro de Deus, que você não pode ser instrumento de Deus. Eu te desafio essa semana, eu te desafio esses dias, a você experimentar se a palavra de Deus é ou não é poderosa, eficaz na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Uma vida mais que abençoada. Essa semana, nós temos um desafio. A igreja tem um desafio para te dar. Você vai dar alguma coisa a alguém que você conhece ou não conhece. Esse é o desafio. Porque ao longo dessa campanha nós tivemos vários desafios no final do culto, não foi? É ou não é? O que é esse desafio? É um impulsionador, te empurrar para você sair da inércia. Então a gente recebe, sai por aquela porta e esquece. Mas não, ao assumir esse compromisso com Deus, de que você vai de alguma maneira fazer um bem, Espírito Santo, coloca na cabeça de alguém aqui um bem, que ela possa fazer. Nós temos aqui um ato de generosidade da Sandra, do Fabrício. É um cofrinho, né? Cadê a Sandra? É um cofrinho, né? Antigamente a gente chamava isso de cofrinho. Mas aqui é quase um banco central, uma casa forte. Temos alguns ali, para você botar a sua moedinha. Porque ao longo do tempo você vai botar a sua moedinha aqui. E com essa moedinha, nós estamos sustentando uma escola do outro lado do Oceano Atlântico. Uma escola que Cláudia esteve lá, muitos de nós estiveram, pessoas da nossa igreja estiveram lá. E nós temos sustentado um povo muito pobre, extremamente pobre. Poxa, você não tem ideia de como eles são pobres. Como essas moedinhas são valiosíssimas. Esse aqui é um instrumento da generosidade de Deus. Pode pegar, mas como aqui temos alguns, faltar, pode pedir mais, pode pegar alguma coisa. Esse aqui é um exemplo apenas. Exercite isso. Se obrigue. Não permita que essa palavra morra ao você sair dali. Ela fique soterrada amanhã de manhã pelo correr do dia. Faça um bem. Assuma esse compromisso com Deus. Eu vou fazer um bem essa semana. Eu vou dar alguma coisa para alguém. Pode ser que eu conheça, ou pode ser que eu não conheço. Eu vou dar alguma coisa. Pode ser dinheiro, pode ser chocolate, pode ser um livro, pode ser um presente. Você vai abençoar alguém. Você vai fazer um ato de generosidade diante de Deus. O que você vai fazer vai ser por amor a Deus. É um gesto em que você vai selar essa palavra na sua vida. Eu entendo isso. Que ao assumir esse compromisso, passo número 1. Passo número 2, ao eu fazer isso, eu estou dando o meu amém. Sabe o que é amém? Que assim seja, eu concordo, que essa palavra se cumpra na minha vida. Eu entendi quando o professor da matemática na escola, ele dava uma matéria, depois a gente fazia um exercício, e uma prova para ver se aquela matéria entrou, a gente entendeu, a gente compreendeu, ela virou prática, virou vida na vida da gente. Da mesma maneira, eu quero te convidar a você fazer esse exercício diante de
Deus, a tomar posse dessa palavra, de ser generoso, que o Espírito Santo construa em você esse ato, essa vida de generosidade. Espírito Santo de Deus, eu quebro agora. Puxa, é um ato de generosidade. Obrigado. Amém. É um ato de generosidade. Obrigado. Ganha todo mundo, ganha quem recebe, ganha quem dá. Uma passagem na Bíblia, inclusive, fala isso: melhor dar do que receber. Espírito Santo, constrói em nós esse dar, constrói em nós esse se dar. Nós queremos nos dar mais, nós queremos quebrar toda a contaminação do mundo, que reforça o nosso egoísmo, que alimenta a nossa ganância, que fortalece, Senhor, que fortalece a carne. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, quebra toda a carnalidade agora. Quebra todo o coração, toda a vida, todo o comodismo, toda a zona de conforto. Em nome de Jesus, sejam visitados agora pelo Espírito Santo, que quebra toda a zona de conforto, que te puxa para fora, que te puxa como instrumento de bênção e de milagres na vida de muitos. Em nome de Jesus, eu declaro sobre você a bênção da generosidade, que você experimente o poder da generosidade, o poder de ser parceiro de Deus em mudar vidas. Em nome de Jesus, eu te abençoo com a bênção da generosidade. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria uma oportunidade muito rápida, pastor, para compartilhar com a igreja. Pastor Werley falou que nós devemos falar as bênçãos que Deus faz com a gente, compartilhar com os irmãos, testemunho. Eu queria falar rapidinho aqui sobre um testemunho muito breve. Quando eu tive Covid, a igreja orou para que eu ficasse curado, e eu sou aqui uma prova, um milagre vivo, fruto da oração da igreja. Mas eu tenho que agradecer também aos irmãos que, além de orarem por mim, entenderam que naquele momento eu estava passando por um momento muito difícil financeiro, e algumas pessoas ofertaram na minha vida, e eu não tive a oportunidade de agradecer à igreja a respeito disso. Mas para quem não sabe, eu fui muito abençoado por alguns irmãos que em oculto fizeram uma oferta de amor para a minha vida, para a minha família. Hoje eu quero agradecer também a doutora Rafaela, que tem ofertado na minha vida também. Obrigado ao seu marido, aos seus filhos, que ofertaram também junto com a doutora para a minha vida. Eu queria agradecer a pastora Lídia e ao Juca, que também ofertaram na minha vida, ao pastor Luiz Manuel e a pastora Cláudia, que também ofertaram na minha vida. E isso é um testemunho, não que eu seja um miserável, não, é porque eu fui alcançado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado a todos, obrigado a essa igreja, a todos os irmãos, que todos que creem em Jesus. É melhor dar do que receber. E eu quero fazer parte disso. Eu quero passar a dar também. Amém? Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
ajuda, nos ajuda. Nós colocamos nosso coração agora diante de Ti. Nós colocamos agora, Senhor, nossa carne diante de Ti. Nós queremos romper com isso, romper com o nosso egoísmo, romper com a nossa carne, romper com o nosso medo que vai faltar, romper com a nossa gemessão, com a nossa murmuração, com a nossa não tem mais, não dou conta, não tenho como ajudar ninguém. Ó Espírito Santo, um milagre, um milagre, um milagre. Faz. Nós queremos ser rios de bênção, rios de bênção. Nós queremos ser abençoados para abençoar. Nós queremos ser abençoados para abençoar, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, constrói essa palavra em nossa vida. É o que eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, que vai construir essa palavra no seu coração, que vai te levar a uma vida mais generosa, que vai quebrar os seus limites, que vai te usar poderosamente da mão de Deus, que a comunhão com esse Espírito Santo seja com você e a sua casa. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, a sua família está protegida, está guardada pelo sangue de Jesus, pela cruz de Cristo, pela marca da ressurreição. E porque você tem semeado na presença do Senhor, você vai ter uma colheita